Olha, quando a gente pensa em milho verde lá em Minas Gerais, o que vem à cabeça é tranquilidade, né? Um retrato perfeito. Mas, e se eu disser que por trás das cachoeiras e daquele charme colonial todo, existe uma história bem mais complexa? Uma história sobre identidade, sobre conflito e transformação. É essa história que a gente vai desvendar agora. E dá para entender perfeitamente o porquê de frases como essa, não é? A imagem que se vende é exatamente essa: um destino de cartão postal, aquele refúgio perfeito para fugir da correria do dia a dia, um lugar para se conectar com a natureza, com a história. Só que, olha só, essa é apenas uma parte da história. Ok, então vamos lá. Para começar, onde fica e o que é Milho Verde? Bom, é um vilarejo histórico que nasceu lá no século XVIII, em pleno ciclo dos diamantes, sabe? E hoje é uma parada super famosa na Estrada Real, que é a maior rota turística do Brasil. É um lugar bem pequeno, gente, tem pouco mais de 1.000 habitantes. Fica ali escondidinho na Serra do Espinhaço. E o mais legal é que as ruas são de terra, o casario é antigo. Tudo isso ajuda a preservar aquela atmosfera da sua origem. É isso que atrai tanta gente para lá, essa busca por autenticidade, por tranquilidade. E essa história não tá só na arquitetura, não. Tá também na comida. A gastronomia de lá conta muito sobre a herança do lugar. É incrível como eles usam ingredientes super simples de maneiras que, olha, passaram de geração em geração. O pastel de angu, por exemplo, é o exemplo perfeito disso. É a pura criatividade da cozinha mineira em ação. Pensa bem, uma base super simples de fubá que vira uma iguaria amada por todo mundo, crocante por fora, macia por dentro. Cada mordida ali conta uma história de como aproveitar tudo e, claro, de muito sabor. Mas vamos ser sinceros, o que realmente chama a maioria das pessoas para Milho Verde é a natureza, né? A paisagem. O vilarejo é cercado por cachoeiras, e que cachoeiras! São espetaculares, a principal atração do lugar, sem dúvida. E o bom é que tem opção para todo mundo. Tem desde a Cachoeira do Carijó, que é de graça e super fácil de chegar, até a Cachoeira do Moinho, que já mistura a natureza com um pouquinho de história e até um restaurante. E tem mais, tem até uma prainha natural com areia branca e tudo, a uma caminhadinha do centro. Quer dizer, é para todo tipo de passeio. Mas então, será que esse paraíso foi sempre tão tranquilo assim? É aqui que a história dá uma virada. Aquela imagem toda de paz que a gente viu até agora, pois é, ela esconde um passado bem mais complexo. Um passado de conflito, moldado justamente pela chegada de gentes de fora nesse paraíso. Agora a gente entra na parte, digamos, turbulenta da história do turismo no vilarejo. Uma história de verdadeiros choques culturais que, no fim das contas, acabaram definindo a identidade de Milho Verde como ela é hoje. O ponto de virada mesmo acontece ali nos anos 70, 80. Depois que o Milton Nascimento colocou a capelinha do vilarejo na capa de um álbum, Milho Verde foi parar no mapa do Brasil inteiro. E aí foi descoberto por um tipo de visitante totalmente novo, a galera da contracultura, gente que buscava liberdade, um estilo de vida alternativo, bem longe dos padrões da época. E olha só esta citação de um morador local que foi tirada de uma pesquisa. Ela resume perfeitamente o que a comunidade sentiu. O choque foi gigantesco. Imagina só, os costumes locais muito mais conservadores batendo de frente com o comportamento super libertário dessa galera nova que estava chegando. E a forma como a comunidade reagiu a tudo isso é a chave da história. Porque olha que interessante, enquanto o Milho Verde meio que se adaptou e até viu alguns moradores irem embora, o vizinho dali, São Gonçalo do Rio das Pedras, fez diferente. Eles se organizaram, criaram regras, tentaram educar os turistas, ou seja, eles tentaram moldar o tipo de turismo que eles queriam receber. Ok, mas e hoje? Como é que esse passado todo se reflete no presente? Bom, esse legado lá dos anos 80 ainda está muito vivo. Dá para ver no perfil de quem visita o lugar e até nos desafios que a comunidade enfrenta hoje em dia. E os dados de pesquisa turística mostram isso na cara. Milho Verde continua atraindo uma galera mais jovem que viaja principalmente com amigos. Já São Gonçalo, por outro lado, atrai um pessoal mais família, casais, sabe? Isso é incrível, não é? Mostra como as decisões que uma comunidade tomou décadas atrás ainda definem o perfil do lugar até hoje. E os desafios, bom, eles também continuam. Os principais conflitos entre os turistas e a comunidade hoje em dia ainda são sobre as mesmas coisas daquela época,
consumo de álcool e drogas em público, som alto demais, lixo jogado nos lugares, são problemas que ainda geram bastante tensão. Tudo isso coloca Milho Verde num momento bem crítico, sabe? Se a gente olhar para teorias do turismo como uma chamada ciclo de vida, dá para ver isso. O vilarejo já é um destino consolidado, isso é fato, mas ele corre o risco de estagnar ou até entrar em declínio se não conseguir lidar com esses conflitos e encontrar um equilíbrio entre o que os visitantes querem e o que a comunidade precisa. Então, no final das contas, a história de Milho Verde é muito mais do que a história de um destino turístico bonito. É um estudo de caso fascinante, de verdade, sobre como a chegada de gente de fora pode transformar a identidade de uma comunidade inteira, para melhor e para pior. E fica a reflexão, né? Como é que o turismo consegue moldar e às vezes até ferir a alma de um lugar?